Gordon Allport foi um psicólogo norte-americano nascido em 1897 no estado de Indiana e faleceu em 1967 vítima de câncer no pulmão. O início de sua vida acadêmica se deu em Harvard, onde, entre idas e vindas, também trabalhou durante 50 anos de sua vida. Allport, mais que qualquer outro teórico da personalidade, enfatizou a singularidade do indivíduo. Ele acreditava que qualquer tentativa de descrever as pessoas de acordo com traços gerais os privavam de sua singularidade. Nessa singularidade, tomemos como exemplo a determinação. Ele acreditava que a determinação de uma pessoa é diferente da determinação de qualquer outra e que a maneira como essa determinação interage com sua extroversão e criatividade não pode ser reproduzido por nenhum outro indivíduo. Denominou o estudo do indivíduo, desta individualidade, como ciência morfogênica e a defendia, a qual se opunha aos métodos nomotéticos utilizados por outros psicólogos. Allport era em sua construção teórica um eclético, pois considerava que as outras teorias eram úteis, aceitando algumas contribuições trazidas de outras fontes, como por Freud, Maslow, Rogers, Skinner, entre outros, mas acreditava que nenhuma seria capaz de explicar em um todo o desenvolvimento completo e único da personalidade. Deste modo, propôs uma teoria que prioriza a unicidade de cada indivíduo, as características individuais em vez das características compartilhadas. A personalidade para Gordon é a organização dinâmica dentro do indivíduo daqueles sistemas psicofísicos que determinam seus pensamentos e comportamentos característicos. Ou seja, a organização dinâmica representa constantemente mudança ou crescimento. O termo psicofísico enfatiza a importância dos aspectos psicológicos e físicos. Determinam se refere à pessoa por trás da ação, a personalidade ativa. As palavras comportamento, pensamento e características competem na impossibilidade da padronização da personalidade. Portanto, o ser humano se adapta e reage ao ambiente, sendo produto do meio e parte do processo. O papel da motivação consciente na teoria da personalidade corresponde aos adultos sadios. São conscientes do que fazem e de suas razões para fazê-lo, dando ênfase à motivação consciente. Além disso, o teórico reconheceu também o fato de que algumas motivações são incitadas por impulsos ocultos e sublimados mantidos da infância à vida adulta. As características da pessoa psicologicamente sadia, em geral, viveram uma infância relativamente livre de traumas e sendo proativos, mas não deixam de ter suas idiosincrasias que os tornam únicos. Ressaltou que idade não é requisito para a maturidade e também formulou os requisitos para a saúde psicológica, sendo elas extensão do senso de self, se identificar e participar de eventos externos, relação cordial do self com os outros, amar os outros de maneira íntima e compassiva, segurança emocional ou autoaceitação, aceitar a si e não se perturbar com frustrações e expectativas. Percepção realista do ambiente, não fantasiar ou distorcer a realidade. Insight e humor, responsável pelos próprios erros e rir de si mesmo. Filosofia de vida, que é compreender o seu propósito. As críticas em relação à teoria de Allport devem receber uma classificação baixa no critério de refutabilidade segundo o livro. Trata-se de uma teoria limitada que oferece explicações para um âmbito restrito à personalidade. Estruturas da personalidade são tidas como unidades básicas ou componentes fundamentais. Para Allport, as mais importantes das estruturas são aquelas que permitem a descrição da pessoa em termos de características individuais, que seriam as disposições pessoais, que é uma estrutura neuropsíquico generalizada, algo peculiar ao indivíduo. Traços comuns versus traços individuais. Traços comuns são características que muitas das pessoas têm em comum. A distinção entre a disposição pessoal é um traço comum, se dá pela expressão peculiar ao indivíduo, onde as disposições são individuais e os traços compartilhados. Níveis de disposições pessoais. Allport colocou as suas disposições pessoais em um contínuo, desde as centrais às periféricas. Disposições cardinais, característica ou paixão predominante que acaba dominando suas vidas. São tão óbvias que não podem ser escondidas, são individuais e não compartilhadas. Disposições centrais. Poucas pessoas possuem as cardinais, mas todas possuem as centrais. Podem ir de 5 a 10 características. São as que é listadas em cartas de recomendação. Disposições secundárias são menos visíveis, mas em números
muito maiores comparado às centrais. Todos possuem muitas que não são centrais à personalidade e ocorrem de forma regular. São responsáveis por muitos comportamentos específicos, disposições motivacionais e estilísticas. Todas as disposições são dinâmicas, no sentido que têm forças motivacionais, são intensamente experimentadas. Disposições pessoais experimentadas com menos intensidade são consideradas disposições estilísticas, mesmo possuindo alguma força motivacional. As estilísticas guiam a ação, a motivacional inicia a ação. Próprio. Todas as características que são peculiarmente minhas pertencem ao próprio, que são comportamentos e características que a pessoa considera vital, central e importante em sua vida. Como centro vital da personalidade, o próprio inclui os valores de uma pessoa e aquela parte da consciência que é pessoal e coerente com as crenças adultas do indivíduo. Motivação. Alport acreditava que a maioria das pessoas é motivada por impulsos presentes e não por eventos passados. Para Alport, uma teoria útil da personalidade reside no pressuposto de que as pessoas não só reagem ao ambiente, como também o modam e o fazem reagir a elas. Uma teoria adequada da personalidade deve permitir o comportamento proativo, que precisa encarar as pessoas como agindo conscientemente sobre seu ambiente, de uma maneira que permita o crescimento em direção à saúde psicológica. Adultos que estão conscientes de suas motivações são psicologicamente saudáveis, ou seja, estão conscientes do que está fazendo. Alport definiu a autonomia funcional como o que começa como um motivo pode evoluir para outro, que é subsequente ao primeiro, porém, no aspecto funcional, é autônomo em relação ao anterior. Com isso, ele propôs 2 níveis de autonomia funcional. A autonomia funcional perseverativa é o mais elementar dos 2 níveis. É encontrada nos animais e também nos humanos e está baseada em princípios neurológicos simples. Se preocupa com o comportamento como vícios e ações físicas repetidas, formas costumeiras de executar tarefas diárias. A autonomia funcional do próprio é um sistema mestre de motivação que confere unidade à personalidade, a qual se refere àqueles motivos autossustentáveis que estão relacionados ao próprio. O funcionamento autônomo é o processo de organização que determina a forma de como percebemos o mundo, o que lembramos das nossas experiências e a direção que as nossas ideias tomam. Alport utilizou a ciência morfogênica para montar a estrutura de personalidade de um indivíduo, ciência a qual empregava métodos que estudavam os comportamentos motivacionais e estilísticos de uma pessoa, tendo como objetivo de estudo os padrões individuais. Em contraponto, a ciência nomotética, a qual buscava enquadrar os indivíduos em leis gerais e características em comum. Sendo assim, a primeira foca no individualismo metodológico e a segunda no coletivismo metodológico. Além disso, Alport tentou preservar uma concepção da personalidade como uma essência espiritual e única, a qual não pode ser completamente mensurada por métodos científicos. No entanto, dentro da sua ciência utilizada, a morfogênica, encontra-se métodos totalmente morfogênicos, como diários, entrevistas, autobiografias, documentos de expressão e muito mais, como também os semi-morfogênicos, como checklist de adjetivos, testes padronizados, os quais comparam o indivíduo com ele próprio, e a técnica de classificação Q de Stempson. A abordagem morfogênica de Alport é bem ilustrada nas cartas de Jenny, as quais foram estudadas para montar a estrutura de personalidade dela, com técnicas de análise de estrutura pessoal, frequência e contiguidade, análise fatorial e análise do senso comum.